Lidar com dinheiro não é fácil, não. É difícil. Tem gente que acha que dinheiro cai de árvore, tem gente que acha que... Você tem as duas pontas, ou o cara que gasta muito, ou o cara que não consegue gastar. As duas pontas estão muito erradas. Na verdade, você tem que achar o equilíbrio, só que ele não é fácil. Você tem que achar a forma, qual é a melhor forma para você lidar com o seu dinheiro e com o seu orçamento. Primeira coisa é ter um orçamento, né? Saber quanto você ganha. Quando eu descobri o quanto eu ganhava, eu descobri que eu ganhava bem menos do que eu achava. Então, por isso, eu acabava caindo num monte de armadilha de endividamento. Por quê? Porque o meu salário era menor do que eu achava que era na verdade. Esse é um ponto. O segundo ponto é você pensar sobre as suas prioridades. De que forma você vai economizar, guardar para realizar os seus sonhos. Ninguém guarda dinheiro para ter um enterro de primeira. As pessoas guardam dinheiro para realizar um sonho. Então, o que te move? Qual é o teu sonho? É isso que vai guiar os seus investimentos e que vai fazer com que você, na hora de gastar, você pense em qual é a sua prioridade. Planejar, na hora que você vai consumir, fazer um planejamento do quanto você vai gastar. Eu, por exemplo, como é que eu faço? Eu determino um valor para gastar. Eu vou comprar roupa, então eu determino quanto eu vou gastar em roupa. E eu não passo. Se passar R$10, eu tiro uma peça de roupa porque eu tenho que ficar abaixo do que eu estabeleci. Porque se eu começo a abrir exceções, aí não adianta mais nada. Mesmo na minha loja da Apple, viu, Lu? Eu estive em Nova York conversando com um pesquisador nessa área. Olha só o que dizem as pesquisas comportamentais. Quais são as armadilhas que acabam fazendo com que você não guarde dinheiro para realizar os seus sonhos? Quais são esses inimigos que você vai encontrar pelo caminho? Primeira, clássica. E olha, não só no Brasil, isso está sendo feito em outros países. É você se comparar o tempo inteiro. Não é a riqueza absoluta que importa, é a riqueza relativa. O que é isso? É você olhar para o seu cunhado. Então você quer o carro melhor que o do seu cunhado, igual ou melhor. Você está falando de um mecanismo muito conhecido na literatura de psicologia social, que é a comparação entre grupos, a comparação social. A gente está sempre se comparando com o outro. Isso não é sempre, a gente fala desse comportamento como se fosse algo ruim. Não, é até importante para a gente controlar o nosso comportamento. Olha, eu tenho que ter certos tipos de conduta em relação a esse grupo, porque é um grupo que eu quero, que eu almejo, é um grupo de pessoas do meu trabalho, etc. Mas isso acaba virando uma armadilha também, né? Porque sempre existe lá Bill Gates, então você vai tentar buscar uma riqueza que... Uma forma da gente conseguir se livrar dessas pegadinhas é a gente estar bem com a gente mesmo, com a gente. A gente está aqui, o que a literatura mostra de sentimentos de autoestima fortes e de autoafirmação faz com que a gente fuja muito desses gatilhos de querer ser melhor, sempre melhor, e de poder entender que, às vezes, o estágio que a gente está agora pode ser um estágio positivo. Você acha que ganha pouco e por isso não tem dinheiro para investir? Olha só que interessante, pesquisadores comportamentais dizem que as pessoas que ganham menos acabam investindo mais. Eu vi uma pesquisa que foi feita com professores universitários que mostrava que aqueles que ganhavam menos acabaram se aposentando com uma renda maior do que aqueles que ganhavam mais. Há várias interpretações para isso. Você ganha tanto que você acaba não se preocupando em guardar. Um exemplo clássico disso, quem é? Olha, nosso amigo Balzac. Trabalhou, ganhava, era brilhante, era um gênio. Mas não tinha dinheiro, nunca conseguiu montar um patrimônio. Ao contrário, era conhecido pela soma de dívidas que tinha, vivia fugindo de credores. E por que isso? Porque era muito fácil para ele vender. O dinheiro entrava fácil e acabava não cuidando de guardar o dinheiro. Isso é mais frequente do que a gente imagina. O que a literatura mostra é que, na verdade, pessoas que têm menos dinheiro, elas percebem essa escassez de recurso, e essa escassez de recurso tem um efeito forte no comportamento delas. Então, como se o orçamento dela ficasse mais claro na mente dela na hora que ela fosse fazer uma compra. Então, o que isso faz para ela? Faz com que antes que ela decida fazer uma compra, ela procure mais, ela pesquise mais, pesquisa mais preço. Mas, obviamente, tem vários gatilhos ali do dia a dia que acabam atrapalhando a gente nisso. Que situações são essas? Quando a gente você vê uma situação de que a gente está triste. Então, você vai para uma loja e aí eu preciso comprar uma mercadoria tal.
E aí eu chego nessa loja, eu sei que eu quero comprar isso, pelo tal preço, etc. Só que quando a gente está triste, a gente tem uma tendência na vida de querer o quê? De querer ficar feliz ou de ficar triste? A gente quer ficar feliz, né? A gente quer se manter bem. Então, portanto, a gente usa o consumo como uma forma de aliviar a nossa tristeza. Momentâneo. Momentâneo. Então, a gente acaba comprando, nos dando o direito de comprar algum produto que às vezes nem é útil para nós naquele momento e que vai aliviar aquele sentimento de tristeza. Ou seja, você está triste, não vai para a loja. É um bom ponto. Triste, vai correr, vai fazer outras coisas. As lojas fazem as ambientações, a música ali para estimular e deixar a gente feliz. Então, quando a gente está triste, entra naquela loja, tudo prontinho para a gente ficar feliz, a roupa que a gente quer, o design da loja, a iluminação, a música, botando a gente para cima, a gente acaba fazendo aquele consumo e, de fato, naquele momento aquilo pode ser positivo. Mas eu vou ficar triste de novo, não ter dinheiro para pagar tudo. Esse que é o ponto. Então, esse que é o grande debate também de muitas empresas nas estratégias de marketing. Então, o que é mais interessante para mim? Eu fazer todos aqueles... botar uma música super bacana, incentivar ao máximo o consumo daquele cara, daquele consumidor ali, mas que talvez ele vai sentir que depois ele comprou uma coisa que ele não queria e ele não vai querer voltar na minha loja. Tem estudos que mostram que as pessoas elas são muito emotivas nas suas decisões financeiras. Tipo, por que as empresas, as lojas colocam preços em casas decimais? Porque a pessoa entende que R$5 é muito diferente de R$4,99. Isso é comportamental. Emoção, controlar a emoção. É pensar realmente com a razão na hora de tomar uma decisão. Mas é difícil, né? É muito difícil. É difícil porque às vezes o produto te seduz, a condição te seduz, a situação te seduz, mas as pessoas têm que treinarem para esse sentido de, na hora de tomar a decisão, conta até 10. Já é um exercício, já está valendo. Mas é importante você sempre ter cautela para ter uma decisão mais racional. Diversos estudos mostram que as pessoas utilizam muita emoção e geralmente pessoas que utilizam mais emoção têm maior propensão a tomar decisões erradas em finanças pessoais. Eu gasto mais dinheiro quando eu estou triste ou quando eu estou feliz? Depende do serviço, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo, né? Se você olhar o mercado de cervejas, é basicamente estável. A gente diz um mercado inelástico. O que quer dizer isso? Ele não muda muito por conta de crises. Porque a pessoa está triste, ela vai tomar cerveja porque eu estou triste. Se ela está feliz, ela vai comemorar. Então depende um pouco disso, né, do produto. Mas, no geral, esses dois estados de extrema alegria e extrema tristeza levam as pessoas a tomarem decisões menos racionais. Isso é já documentado, enfim, com vários estudos, que geralmente pessoas que estão ou muito felizes ou muito tristes tendem a usar mais emoção na hora de tomada de decisão. Isso em finanças pessoais é ruim. Se você estiver eufórico ou muito triste, não coloque a mão no bolso para nada, né? Deixa para tomar essa decisão financeira depois. Eu acho que conte até 10, que dê uma volta, mas é um exercício que é importante para a pessoa poder refletir, para ela não ficar ali na emoção, porque às vezes tem aquela ideia do arrependimento, né? Então a pessoa, às vezes ela faz aquela aquisição, ela toma aquela decisão e daqui a pouco ela se arrepende. Então, provavelmente, esse arrependimento já é um sinal de que aquela decisão não foi a decisão mais racional. A gente vai errar, isso vai acontecer, não tem como, ser humano. Mas eu acho que colocar um pouco mais de racionalidade nesse processo é importante. Uma dica para as famílias, né, que eu acho que é bastante útil, dentro da ideia de controle, é primeiro identificar os gastos que elas têm, principalmente com questões supérfluas. Eu acho que se você olhasse o perfil, se a gente pudesse agora colocar os dados do perfil das pessoas que têm mais dificuldade em lidar na parte de finanças pessoais, com dívida e outras áreas dentro de finanças pessoais, são pessoas que elas têm pouco controle e principalmente com questões supérfluas. O que são os supérfluos? Supérfluo é aquilo que não é de necessidade, não é comida. Então, não é o que você precisa em termos de pagar o colégio do filho, ou uma faculdade, ou uma necessidade de um convênio. Supérfluo geralmente está ligado a lazer, geralmente está ligado a algo que você pode abrir mão, mas muitas vezes, por outras questões, você acaba destinando uma boa parte da sua renda sem saber, porque a pessoa não controla. Você fazer os testes com as pessoas e se as pessoas não acreditam que eu gasto tudo isso com sobremesa, por exemplo, com chocolate. Elas ficam Esse é um surpresas. ponto interessante que você está falando, porque o supérfluo, comida não é supérfluo, a proteína não é supérfluo,
Mas o docinho, o chocolatinho, não sei o que, em excesso pode ter muito supérfluo aí. Pode ter muito supérfluo. Se a gente olha a população no geral, o gasto com supérfluo não é muito alto, ele gira em torno de 20%. Agora, as pessoas que geralmente têm problemas com finanças pessoais, que é a parte de descontrole, de ter problema de endividamento excessivo, de inadimplência, são aquelas pessoas... Aí, olhando inadimplência, não é uma pessoa que perdeu o emprego, tá? Pessoa que tem um emprego, tem renda e ainda assim não paga. São pessoas que têm em torno de 40%, às vezes 50% em gastos supérfluos. O supérfluo, ele pode mudar para a mesma pessoa e para, de repente, um bem que para uma necessidade e para outra não. De repente, para quem não tem carro, o carro pode ser uma necessidade. Para quem já tem, será que precisa trocar? Por que eu estou trocando o carro? Existe uma necessidade? Geralmente, quem tem problemas em finanças pessoais não pensa nisso. Vai na emoção, ela olha, ela tem uma satisfação, aí depois vem a conta. E aí, de repente, ela não consegue honrar os compromissos e vira uma bola de neve. O que o professor está dizendo é o seguinte, se você está com um problema de endividamento e de orçamento estourado, para e pensa nos supérfluos, que talvez você encontre uma solução aí rápida, né? Rápida. Qual é o grande inimigo das suas finanças pessoais, se eu pudesse eleger um? O descontrole. O descontrole, ele é o principal. A parte de finanças pessoais, ela é uma parte daquela pessoa que é refletida no descontrole, porque se você pudesse olhar outras coisas daquela pessoa, é igual. Ela não tem controle, às vezes, para trabalho, ela não tem um controle, de repente, do dia a dia na família. É aquela pessoa que não tem um cuidado para ela mesma. Então, quando a pessoa tem um descontrole, é aquela pessoa que vai ter descontrole no trânsito, vai ter um descontrole em casa, vai ter um descontrole em finanças pessoais. E hoje em dia, as pessoas elas têm muito problema em lidar com duas vidas que elas têm, que é a real e aquela que ela gostaria de ter. Eu sempre falo com os alunos. Você hoje é estagiário, você ganha R$1.000. Você fala, o dia que eu ganhar R$5.000, acabou, eu estou bem, estou feliz, não preciso mais nada, porque eu vou conseguir o que eu quero. Um dia você vai ganhar R$5.000. A partir de 3 meses, 6 meses que você tem esse salário, sua renda de R$5.000, você fala, não, R$5.000 está ótimo, mas assim, o dia que eu tiver 10, acabou, aí eu sou a pessoa mais feliz. A vida útil da... Então assim, exato, ou seja, a pessoa ela alcança, ela muda o restaurante, ela vai se adaptando. E qual é o problema disso? Não é você mudar de restaurante, você tem que mudar de restaurante, mas você não tem controle, porque você nunca vai ser feliz. Então se você ganhar 100 mil, vai ter um restaurante que vai consumir os 100 mil, vai ter um carro para 100 mil, vai ter tudo para 100 mil. Mas será que é isso que vai te trazer felicidade? Não é. Então, a pessoa tem que ter controle exatamente para ela poder lidar com esse balanceamento da vida. Porque, na verdade, se você pensar só em riqueza, não vai trazer no final do dia. A gente pensa assim, olha, no milionário, o dia que eu ficar milionário é porque a pessoa não ficou. Mas ela vai descobrir que ficar milionário não vai trazer essa felicidade. Assim como, quando ela ganhava R$1.000, ela achava, bom, ganha R$5.000, acabou, eu realmente vou estar bem, eu vou poder comprar meu carro. E ela saca depois de 6 meses que não é assim. E ela, de repente, ela tem que repensar e falar, não, R$5.000 já está bom. Se eu ganhar 10, ótimo, mas R$5.000 vai fazer muita coisa. Mas não ficar só olhando para cima senão e mirando, senão né? você nunca vai... exatamente, você não vai valorizar o que você tem e você não vai saber utilizar o que você tem. Né? Porque o descontrole, ele pode aparecer nos 1.000, nos 10, nos 50. Então você tem pessoas que têm renda alta, que têm muita dívida, que têm problema com bancos. Tem pessoas que têm baixa renda, mas têm um controle assim fenomenal, fazem muito. Então a ideia, o exercício é fazer o máximo com pouco. Então é bom você se conhecer. Aliás, isso é bom para tudo, né? Para os relacionamentos, para o emprego, com dinheiro não é diferente. É bom você se conhecer para saber como lidar com o seu dinheiro. Deixa umas perguntas aqui para a gente voltar a falar mais sobre isso, sobre as finanças comportamentais. Então inscreva-se no canal, toca o sininho, olha quanta coisa a gente já fez para você aqui, dá uma navegada aqui no canal que você vai encontrar muita coisa interessante. Até a próxima quinta. Na próxima quinta estarei aqui de novo.